Bom dia, gente. Vamos dar agora prosseguimento, né? Continuação à nossa aula passada, que falava sobre a farmacologia dos quimioterápicos, principalmente a parte da terapia antimicrobiana. Na primeira parte, a gente falou um pouquinho da origem desses antimicrobianos, como eles são classificados, é, como que a gente faz para calcular a concentração inibitória mínima, e a gente encerrou a aula passada falando um pouquinho sobre a resistência. Nessa de hoje, a gente vai levar em consideração o mecanismo de ação dessas classes farmacológicas dos antimicrobianos, explicando um pouquinho os efeitos colaterais, as reações adversas, a farmacocinética e basicamente como que esses fármacos eles vão estar atuando no organismo hospedeiro. Então, para a gente fazer uma breve revisão, lembra que eu falei para vocês que esses antimicrobianos, uma das formas de classificá-los seria em relação ao mecanismo de ação. Então, nós vimos que existem aí aqueles que inibem a síntese da parede celular, nós vimos que existem aqueles que alteram a permeabilidade da membrana celular, né? Nós vimos que existe uma classe que inibe reversivelmente a síntese proteica. Lembra que eu falei que essa classe seriam aqueles antimicrobianos que têm uma atividade bacteriostática, diferente daqueles que alteram a síntese de proteína, levando à morte celular, que teriam um efeito bactericida. Vimos que existem fármacos que alteram o metabolismo bacteriano dos ácidos nucleicos, né? E por fim nós falamos daqueles que são fármacos antimetabólicos, né? Que vão bloquear algumas das enzimas essenciais do metabolismo do folato, essencial para a síntese de DNA nas bactérias. Então, aqui eu pus para vocês as classes dos antibióticos, né? Dos principais antibióticos que nós vamos estar trabalhando. Nós temos aí as penicilinas de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Nós temos as cefalosporinas também, que levam em consideração a sua geração de primeira a quarta. Os aminoglicosídeos, as tetraciquinas, as sulfonamidas, os macrolídicos e os fluoroquinonas. Vimos também que tem outros antibióticos aí, que é o cloranfilicol, a clindamicina, a metronidazol e a vancomicina. E nessa tabela aí do lado, nesse gráfico aí de lado, desculpa, nós temos quais são os principais antibióticos prescritos e comercializados no mundo. Então, nós podemos perceber que a cefalosporina, ela alcança aí o primeiro lugar, com aproximadamente 37% da comercialização, né, do seu uso, seguido das penicilinas, onde nós temos aí 17%, né? Depois vem as quinolonas, que são os antibióticos mais novos que nós temos no mercado, né? Alcançando 14%, depois os macrolídicos, juntamente com os outros tipos de antibióticos. Coloquei para vocês aí um site, né? Uma dica de site, que é da Anvisa, que vocês vão ter aí uma explicação mais detalhada sobre a comercialização desses tipos, dessas classes de antibiótico. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre aqueles antibióticos considerados como beta-lactâmicos. Quais seriam eles? Então, nós temos aí as penicilinas, né? As cefalosporinas e as cefamicinas, os carbapens e os monobactâmicos. Começando falando sobre os antibióticos beta-lactâmicos, que é uma classe de antibiótico, qual seria então o mecanismo de ação? Então, nós vimos que a bactéria ela tem na sua composição da parede celular uma camada de peptidoglicano, né? Essa camada ela vai diferenciar de acordo com a bactéria gram-positiva e de acordo com a bactéria gram-negativa. Nós vimos que as bactérias gram-positivas elas possuem uma camada muito espessa desse peptidoglicano, diferente da bactéria gram-negativa que possui somente uma fina camada de peptidoglicano, né? Então, nós vimos aí que existe uma diferença entre esses dois tipos de bactérias em relação à quantidade de peptidoglicano existente em cada bactéria, né? Qual seria o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos? Eles vão se ligar a uma estrutura muito conhecida, que é chamada de proteína de ligação das penicilinas. Essa proteína, também denominada de PLP, ela vai inibir a ligação cruzada das cadeias peptídicas conectadas ao esqueleto do peptidoglicano e, consequentemente, vai resultar na lise dessa parede celular.
E como a gente sabe, as bactérias, tanto gram-positivas, mas principalmente as grãs negativas, mas principalmente as gram-positivas, elas têm uma pressão osmótica muito alta. Então, a partir do momento que eu inibo a formação dessa parede, né, de peptidoglicano, eu acabo causando a autólise celular e a morte bacteriana. Porém, para que esse antibiótico beta-lactâmico ele seja capaz de se ligar a essas proteínas de ligação das penicilinas, é necessário que primeiro eles devam penetrar na bactéria através das porinas, né? Essas porinas estão presentes na bactéria, na membrana externa da parede celular bacteriana, e um outro ponto para que ocorra essa ligação e para que ocorra essa inibição dessa formação desses peptidoglicanos, é necessário, então, que eles não sejam destruídos pelas beta-lactamases. Essas beta-lactamases são enzimas destruidoras dos beta-lactâmicos produzidos pela própria bactéria. Então, no desenho aí ao lado, eu coloquei para vocês, né, o exemplo de uma cadeia lateral tetrapeptídica, né, onde nós temos aí as ligações peptídicas cruzadas. E aí eu coloquei para vocês, aí nós temos aí uma caixinha onde eu falo que esses beta-lactâmicos eles vão impedir as ligações cruzadas com os peptídeos que vão se ligar a essas cadeias tetrapédicas laterais, né? E, consequentemente, a partir do momento que eles promovem essa inibição da formação dessa parede celular, eles vão causar a autólise celular, representada aí por essa célula bacteriana aí em vermelho, né? Eu tenho a perda do conteúdo intracelular e, consequentemente, isso faz com que eu tenha a lise bacteriana. Dentro das classes das penicilinas, que são os antibióticos, né, naturais, a gente viu também que os antimicrobianos eles podem ser classificados quanto à sua origem, natural, semissintético ou sintético. Então, dentro das classes das penicilinas, que são esses antimicrobianos, né, beta-lactâmicos naturais, nós temos aí a penicilina G, as metilcilinas, as nafcilinas, a auxilinas, a ampicilina, a amoxicilina e a carbapicilina, ok? Todas essas penicilinas, elas são compostas por três partes, né? Nós temos uma parte aí representada pelo anel beta-lactâmico. Este anel beta-lactâmico, ele é que vai ter uma atividade bactericida. Lembra que eu acabei de falar para vocês que esses antimicrobianos, esses antibióticos, eles são capazes de causar a lise, a autólise celular, então, consequentemente, ele causa a morte da bactéria, então eles são considerados como bactericidas e não como bacteriostáticos, que seriam aqueles antibióticos que somente inibem o crescimento, né, dessas bactérias. Então, essa atividade bactericida se dá basicamente por esse anel beta-lactâmico. Nós temos um anel tiazolidina. Esse anel tiazolidina, ele confere a lipossolubilidade dessa molécula, né? Então, ele tem essa capacidade de ter uma boa absorção. Alguns vão ter, outros não. Não são todos que têm essa cadeia de lipossolubilidade. Então, nós vamos ver que alguns dessas penicilinas, elas não são absorvidas, por exemplo, pelo trato gastrointestinal, né? Então, elas não podem ser absorvidas oralmente. Então, elas são administradas por outras vias, principalmente as vias parenterais. E aí nós temos as cadeias laterais. Essa cadeia lateral é que vai diferenciar, então, uma penicilina da outra. Uma dica importante que eu trago para vocês em alguns slides é a terminação, né? O sufixo dessas classes farmacológicas. Então, geralmente, os nomes das penicilinas, eles vão possuir a terminação cilina, né? A gente então pode perceber aí penicilina, né? Metilcilina, né, ampicilina, amoxicilina, então todas elas têm essa terminação cilina. Nós vimos então que essas penicilinas, que a penicilina propriamente dita, ela é um composto natural, originada dos fungos, porém, essas penicilinas, elas foram reorganizadas, né, essa cadeia lateral delas foram reorganizadas, e nós temos aí a presença de algumas penicilinas sintéticas, semissintéticas. Dentre elas, nós temos a besilpenicilinas. Essas besilpenicilinas são divididas basicamente em 4 penicilinas.
né? Nós temos aí a penicilina G cristalina, que é aquela penicilina que é administrada por via endovenosa, muito utilizada na meningite, porque ela, dentre as penicilinas, é a que tem a melhor penetração no líquido cefalorraquiano, né? Ele é capaz de penetrar no líquido. Nós temos a penicilina G, que é chamada de procaína, né, que é utilizada principalmente por via intramuscular, infecções de pequena gravidade, principalmente infecções como faringoamigalite, né? Nós temos a penicilina G benzatina, que é a famosa bezetacil, né? Aquela penicilina que todos têm medo porque a administração dói muito, uma vez que é administrada por via intramuscular, né? É uma penicilina que tem uma meia-vida longa, muito utilizada na faringoamigalite, né? Muito utilizada nessa faringoamigalite streptocócica, né? Utilizada na sífilis e na profilaxia da febre reumática. E por fim nós temos a penicilina F, né? Essa penicilina V, desculpa, essa penicilina V, ela é utilizada por via oral, é a única penicilina, né, da classe das benzilpenicilinas que é utilizada por via oral, e ela tem uma indicação principalmente para infecções de pequena gravidade, né? Não tão como as outras que têm uma vida mais longa e são utilizadas em infecções de maior gravidade. Além das benzilpenicilinas, nós temos também as aminopenicilinas, que são muito utilizadas no tratamento de bactérias aeróbicas gram-positivas, né? Então, nós temos aí no espiógeno, na pneumonia, né? Na Listeria monocytogenes. Essas aminopenicilinas, elas também atuam em alguns tipos de bactérias aeróbicas gram-negativas, né? Principalmente a E. coli, o Proteus mirabilis, na bactéria da influenza e na salmonela, né? Atua em uma classe muito limitada também de bactérias anaeróbicas, então a gente pode ver que o espectro de ação dela é bem grande, né? Ela atua em gram-positivas, gram-negativas, tanto aeróbicas e também nas bactérias anaeróbicas, e elas são utilizadas principalmente nas infecções das vias aéreas superiores, né? Então a gente associa muito, por exemplo, o uso da amoxicilina em um caso de infecção dessas vias aéreas superiores. Então, no caso de sinusite, otite, faringoamigalite, as aminopenicilinas, elas acabam sendo a primeira opção no tratamento dessas patologias, né, dessas infecções. Além das infecções das vias aéreas superiores, elas também são muito utilizadas nas infecções do trato urinário, né? Então, quando se tem uma infecção urinária, é muito comum se utilizar da ampicilina, da amoxicilina, uma vez que essas bactérias causadoras dessa infecção pertencem às bactérias sensíveis a esse antibiótico, né? Em outros casos, elas são utilizadas em salmoneloses, em meningite, são administradas por via intravenosa ou por via oral e são geralmente associados a um inibidor da beta-lactamase. Então, nós vimos que as bactérias, elas têm a capacidade de produzir essa enzima, a enzima essa que destrói o antibiótico antes dele fazer o seu efeito, né, antes dele ter o seu efeito farmacológico. Então, a grande parte dessas aminopenicilinas, elas são associadas ao inibidor de beta-lactamase, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Outras penicilinas, né? Então, além das benzil e das aminopenicilinas e da penicilina propriamente dita, nós temos essas outras penicilinas que são penicilinas resistentes àquela beta-lactamase, aquela enzima destruidora do anel beta-lactâmico, né? Anel este responsável pelo efeito bactericida do antibiótico. Então, quais seriam essas outras penicilinas resistentes às beta-lactamases? Então, nós temos aí a metilcilina, a napsicilina, a oxalicilina, a cloracicilina e a dicloxacilina, que essas penicilinas, elas vão ser menos potentes, né, para micro-organismos sensíveis à penicilina, principalmente a penicilina G, mas são a primeira escolha para alguns tipos de bactérias, né, e essas bactérias, essa primeira escolha, são principalmente para as bactérias produtoras de beta-lactamase. Então, como essas penicilinas,
elas são resistentes à beta-lactamase, elas são muito utilizadas principalmente para essas infecções de bactérias que são conhecidas como produtoras dessa beta-lactamase. É utilizada principalmente em celulite, em furunculose, osteomielite, endocardite e pneumonia. E assim, como as aminopenicilinas, elas são penicilinas de amplo espectro. As maiores, o maior espectro que nós temos aí dentro da classe das penicilinas, né, dos beta-lactâmicos, nós temos aí dessas penicilinas resistentes à lactase, tá? Lembrando a vocês que os micro-organismos resistentes à meticilina, né, que são considerados MRSA, eles vão ser resistentes a todas as penicilinas. Então, se eu pego um micro-organismo, uma superbactéria resistente a essa meticilina, que é um antibiótico da classe, né, das penicilinas resistente à lactamases, eu tenho que levar em consideração que esses superbactérias elas serão resistentes a todas as penicilinas, tá? A toda a cefalosporina, e geralmente eles também vão ser resistentes aos aminoglicosídeos, às tetraciclinas, à eritromicina e à clindamicina. Então, o medicamento de escolha, quando a gente encontra uma superbactéria resistente à meticilina, vai ser a vancomicina, ok? Desculpa aqui, gente, eu mexi aqui e acabei modificando. Então, a gente estava falando das penicilinas, das outras penicilinas. Nós vamos falar agora da resistência. Por que hoje em dia não se prescreve tanto a penicilina como se prescrevia anteriormente? Então, quando a gente fala da história dos antibióticos, a gente vai ver que a penicilina está lá no começo, no comecinho. Ela, inclusive, marcou a era, né? Junto com as sulfonamidas, que a gente vai ver um pouquinho na frente, ela marcou a era dos antibióticos. Então, de lá para cá, essas bactérias, elas criaram vários meios de resistência. Então, dentre essas resistências aí, as mais importantes que nós temos, os mecanismos mais importantes, seria a produção daquela proteína de ligação aos peptidoglicanos, de baixa afinidade. Então, as bactérias, elas produzem essas proteínas de baixa afinidade, fazendo com que o antibiótico beta-lactâmico não consiga se ligar a essas proteínas. E a gente viu que para que ocorra a inibição dessa síntese, dessa formação, né, desse entrelaçamento desses peptidoglicanos, é necessário que essa proteína ela esteja ativa, né? Então, uma vez que a gente não consegue ligar a essas proteínas e inativar esse novelamento, a gente acaba não conseguindo interferir na síntese da parede bacteriana. Além disso, as bactérias também, elas impossibilitam do antibiótico penetrar no local de ação. A gente viu na aula passada os tipos de resistência. E uma delas é a bactéria, ela impede a entrada do antibiótico. A gente viu que essa classe de antibiótico propriamente dita, né, dos beta-lactâmicos, eles vão atuar em proteínas de ligação de peptidoglicano que estão presentes dentro da célula. Então, é necessário que o antibiótico permeie a célula bacteriana. Se essa célula cria mecanismos de impedir essa entrada, consequentemente, ela vai impedir a ação, né, antimicrobiana daquele fármaco. Nós temos também as bombas de antibióticos, que seriam aquelas bombas de efluxo, que retiram o antibiótico do seu local de ação. Então, o antibiótico ele tem a capacidade de entrar, diferente da outro tipo de resistência, onde nós temos uma incapacidade. Então, o antibiótico entra, porém, essa célula bacteriana ele tem a capacidade de causar o efluxo. E, por fim, nós temos a destruição enzimática desses antibióticos através da produção dos diferentes tipos de beta-lactamase, que seriam, então, aquelas enzimas que vão destruir o anel beta-lactâmico, que seria aquela parte da molécula dessa classe de antibióticos responsáveis pelo seu efeito bactericida. Okay? Então, eu coloquei para vocês aqui um quadro, onde nós temos aí os mecanismos e os principais patógenos com potência para desenvolver esse tipo de resistência. Coloquei aqui os 3 principais mecanismos de resistência, que é a produção da beta-lactamase. A gente pode perceber que uma grande quantidade de bactérias são capazes de produzir essa enzima. Nós temos aqueles
mecanismos onde nós temos uma redução da permeabilidade, né? Eu impeço do antibiótico entrar na célula e, consequentemente, eu impeço desse antibiótico desenvolver, né, o seu efeito terapêutico, o seu efeito farmacológico. E aí a gente tem também um outro tipo aqui, que seria a alteração no sítio-alvo. Eu modifico, né, diminuo a sensibilidade daquelas proteínas de ligação aos peptidoglicanos, consequentemente o antibiótico ele não vai ter aquela capacidade tão grande de se ligar a esse sítio, ok? E aí eu falei para vocês, grande parte das bactérias, nós vimos aí, inclusive no quadro anterior, eles são capazes de produzir uma enzima chamada de beta-lactamase. Enzima essa que causa uma resistência ao uso dessas classes de antibiótico. E qual seria, então, a alternativa de combate a essa resistência a esses antibióticos beta-lactâmicos? Então, nós temos aí alguns inibidores da beta-lactamase. Né? Então, a gente tem o anel beta-lactâmico, as bactérias produzem uma enzima que clivam este anel, consequentemente impede o efeito bactericida daquele antibiótico, e aí a indústria farmacêutica desenvolveu um inibidor dessa enzima que cliva este anel. Né? Quais seriam esses inibidores? Nós temos basicamente 3 inibidores, né? O mais conhecido de todos é o ácido clavulânico, né? Nós temos também o sulbactam e o taxobactam, né? Todos esses inibidores são drogas que vão fixar a enzima no ponto onde se liga o antibiótico e vão, então, competir pelo mesmo sítio receptor. Então, ele se liga no sítio enzimático, né, impedindo a ligação desse antibiótico a essa lactamase. Se esse antibiótico não se liga à lactamase, consequentemente o anel beta-lactâmico não vai ser rompido. Então, eu preservo a atividade bactericida naquela molécula antimicrobiana, ok? Para que essa substância, então, seja inibidor de beta-lactase eficiente, para que ele seja ideal, ele tem que ter algumas características. Então, a principal característica que a gente sabe é que ele deve ser capaz de penetrar no envoltório externo da bactéria, ele tem que ser capaz de encontrar essa beta-lactamase que está presente no interior da célula, né? Ele tem que apresentar uma boa afinidade pela enzima, porque se ele não se ligar à enzima, os antibióticos ligam, e aí o antibiótico ligando, ele acaba conseguindo, né? A enzima acaba conseguindo clivar aquele anel beta-lactâmico. Ele causa uma inibição irreversível dessa enzima, ou seja, há uma ligação muito forte, né? Na grande parte das vezes uma ligação covalente, que faz com que essa ligação ela se torne irreversível. Okay? A única forma de superar esse tipo de bloqueio, esse tipo, né, de ligação seria a síntese de novas enzimas beta-lactamases, né? Precisa apresentar uma boa compatibilidade físico-química com o antibiótico no qual ele vai ser associado. Lembra que é uma associação do antibiótico com o inibidor, né, da beta-lactamase. A gente não administra a beta-lactamase pura, tá bom? Então, eu tenho que ter essa boa compatibilidade físico-química com o antibiótico, né? Nós vimos que principalmente os antibióticos das classes das aminopenicilinas. E, por fim, adicionar uma toxicidade mínima a esse antibiótico, né? O que a gente quer ali é combater a resistência aos antibióticos. Eu não quero aumentar a toxicidade, eu não quero torná-lo mais tóxico. Então, esse também seria um dos objetivos de tornar esse inibidor de beta-lactamase eficiente e ideal. Então, eu coloquei aqui para vocês as penicilinas. Como eu falei para vocês, a grande maioria das penicilinas que são associadas a esses inibidores de beta-lactamase são as penicilinas da classe das aminopenicilinas, né? Então, nós temos aí a amoxicilina, a ampicilina, a ticarcilina e a piperacilina. Todas elas podem ser associadas, então, ou ao ácido, né, ao ácido, né, que é chamado também de clafulanato, ou ao sulbactam, ou ao tolbactam, tá? Lembrando que essa associação vai ser importante porque vai ampliar o espectro de ação para as bactérias produtoras de beta-lactamase, sejam elas
gram-positivas ou gram-negativas, então eu aumento o espectro de ação daquele meu antibiótico e vai ampliar o espectro para as bactérias anaeróbicas e vão reduzir, né, a concentração inibitória mínima dos beta-lactâmicos. Por que isso? A gente pode perceber aqui nesse gráfico. Então, nós temos aí no eixo Y o número de bactérias viáveis, são os números, né, o número de bactérias vivas. Nós temos no eixo X o tempo, e nós temos aí nessa curva 3 curvas diferentes. Nós vimos que a curva preta é a curva controle, é onde eu não tenho nenhum fármaco, e a gente percebe aí que essas bactérias viáveis, elas crescem com o passar do tempo, elas se multiplicam, né? Elas saem aí de aproximadamente 10 elevado a 3 e vai para mais de 10 elevado a 6, um crescimento exponencial, um crescimento significativo. Se a gente usa só a amoxicilina, a gente vê que ocorre uma inibição, ocorre uma diminuição no crescimento bacteriano, mas ainda nós temos um crescimento muito grande para um antibiótico sendo caracterizado como bactericida. A gente viu que um antibiótico bactericida, ele causa a morte dessas bactérias, mas a gente percebe aí que essas bactérias elas estão crescendo. Então, o que está acontecendo? Consequentemente, pode ser o quê? Uma resistência, né? Essas bactérias, elas podem estar produzindo aí a enzima beta-lactamase e impedindo que esse antibiótico ele exerça seu efeito bactericida, já que o anel beta-lactâmico é que é responsável por esse mecanismo de ação. Aí eu vou adicionar o quê? Um inibidor da beta-lactamase. Mas se eu adiciono ele isoladamente, a gente pode perceber aqui nessa curva azul, eu não tenho também a inibição desse crescimento bacteriano. Então, a gente pode perceber que o ácido clavolânico, que é um inibidor da beta-lactamase, ele não tem um efeito bactericida, né? Ele não é capaz de causar a morte dessas bactérias, né? Ele só vai ter efeito se ele for associado ao antibiótico. E aí a gente faz, então, a associação da amoxicilina mais o ácido clavulânico e a gente percebe, então, que a amoxicilina exerceu, sim, agora o seu efeito de um antimicrobiano bactericida. Então, a gente percebe aí por essa curva lilás que, com o passar do tempo, houve uma morte, né? Houve uma diminuição até a extinção, né, dessas bactérias. Isso nos leva a crer que o ácido clavulânico, ele impediu a beta-lactamase, né? E a partir do momento que ele impediu a beta-lactamase de atuar, eu tenho, então, a ação completa deste antibiótico, né? Então, ele pode, então, exercer o seu efeito bactericida. Quais seriam as reações adversas das penicilinas? As principais reações seriam as reações de hipersensibilidade, que pode ser imediata, até 1 hora após a administração, né, que leva principalmente à anafilaxia. Nós temos aquela acelerada que vai de 1 hora até 72 horas após a aplicação, que leva principalmente ao desenvolvimento de urticárias, né, de broncoespasmo, e nós temos a tardia, que vem posteriormente, após basicamente 72 horas, que é causada, então, erupção cutânea, né, eu tenho febre, lesões orais, edema, né, e a gente pode perceber que essas reações de hipersensibilidade atingem uma pequena parcela da população, essa imediata atinge no máximo 0,05% da população, enquanto que a tardia já temos aí um número mais significativo, de 5 a 10% da população que faz o uso desses antibióticos. Nós temos aí as dermatites foliativas, nós temos os distúrbios gastrointestinais também que são significativos, né, vindo aí com náuseas, vômitos, diarreia, assim como qualquer administração parenteral, eu posso ter dor no local da administração, eu posso ter flebite quando a administração for endovenosa, né? Eu posso ter alteração da flora bacteriana normal, causando a superinfecção, se essa administração ela for por um tempo muito prolongado, porque devido ao espectro, né, dessas penicilinas. Então, a gente viu que esses antibióticos de amplo espectro, utilizados por um tempo prolongado, pode causar um desequilíbrio da flora bacteriana, né,
selecionando aí o desenvolvimento de uma superinfecção. Em alguns casos pode vir causar neurotoxicidade, né, convulsão, mas esses casos são casos isolados, são casos onde a gente tem uma administração muito grande desses antibióticos, e a hepatotoxicidade por dois especificamente, que é a meticilina e a oxacilina, tá? A outra classe de fármacos, né, de antibióticos beta-lactamos seria, então, a cefalosporina. Então, nós temos as penicilinas e a outra classe seriam as cefalosporinas. As cefalosporinas também são beta-lactâmicos, diferente das penicilinas. Todas as cefalosporinas são semissintéticos, né? Eles vão ter um maior espectro de ação para a bactéria gram-negativa em relação às penicilinas, e eles vão ser menos susceptíveis à ação das beta-lactamases, embora eles tenham essas susceptibilidades, vai ser menor do que a penicilina, ok? Assim como as penicilinas, essas cefalosporinas, como eu falei para vocês, são beta-lactâmicos e vão se ligar exatamente no mesmo ponto, né? Elas vão se ligar às proteínas específicas da parede celular e vão inibir a transpeptidase, que seria a enzima que promove a ligação cruzada dos peptidoglicanos, né? Peptidoglicanos. Então, assim como as penicilinas, elas vão inibir a formação dessa parede aí e, consequentemente, causar a destruição da parede celular e a autólise da célula bacteriana. Essas cefalosporinas, elas são classificadas em gerações, tá? Então, essas gerações, nós vamos ver que a primeira, segunda, terceira e quarta geração, essas gerações vão referir à atividade antimicrobiana, tá? E as características farmacocinéticas e farmacodinâmicas dessa cefalosporina, porém, elas não vão dizer necessariamente a cronologia de comercialização. Então, quando eu falo para vocês a diferença entre a cefalosporina de primeira geração e de terceira geração, eu não estou dizendo que a terceira geração ela é mais nova, né? Ela chegou no mercado primeiro. Eu estou dizendo que existem diferenças, né, em relação à farmacocinética, farmacodinâmica e principalmente em relação à atividade antimicrobiana entre um tipo e o outro tipo, ok? Então, nós temos aí as classificações, né? Coloquei para vocês aí, eu não vou ler, mas eu coloquei os exemplos aí de cada tipo de geração. A primeira geração, a gente vai ver que tem uma atividade excelente para as glândulas positivas. A segunda geração começa a aumentar a atividade para as glândulas negativas. A terceira geração já tem uma atividade menor na gram positiva e uma atividade maior na gram negativa. E a quarta geração, ele tem um espectro ampliado e uma maior resistência às beta-lactamases em relação às da terceira geração. E assim como das terceiras gerações, né, da terceira geração, essa quarta geração, ela tem uma atividade muito grande contra as bactérias gram-negativas. Então, a gente pode perceber que, de acordo com a geração, né, de acordo com que vai subir na geração, a atividade antimicrobiana para as bactérias gram-negativas, essa atividade ela vai crescendo ao longo das gerações, né? Então, eu coloquei aqui para vocês a cefalosporina de primeira geração, elas são efetivas basicamente para bactérias gram-positivas, assim como falei, somente para alguns gram-negativos, como por exemplo Escherichia coli, né? Muito utilizada em infecções do trato urinário, utilizada em profilaxia cirúrgica, e essa cefalosporina de primeira geração, ela não vai ser capaz de ultrapassar a barreira hematolicória, né? Mesmo quando eu tenho uma situação de meningite inflamada, né? De meninges inflamadas. Então, a gente sabe que alguns fármacos, eles não têm a capacidade de penetrar essa barreira hematolicória, mas quando as meninges estão inflamadas, essa capacidade ela é aumentada devido à desestruturação da membrana celular. Neste caso, não, as cefalosporinas de primeira geração, elas não conseguem atravessar essa barreira, então elas não são utilizadas no caso de meningite. As de segunda geração, elas atuam sobre gram positivos, semelhantes à da primeira geração, mas também vão estar atuando sobre bactérias gram negativas, principalmente os hemófilos e as entobactérias, tá? Também não temos uma concentração adequada no líquor,
então também não é muito utilizada para meningite, né? E nós temos aí 3 classes, cada uma com uma especificação de infecção específica, né? Então, nós temos aí a cefuroxima, que atua principalmente na influenza e na E. coli. Nós temos a cefoxtina, que atua principalmente sobre os anaeróbicos, e o cefaclor, que tem a sua principal indicação nas infecções das vias aéreas superiores, principalmente no combate aos hemófilos. Ok? A de terceira geração, nós temos aí todas de aplicação parenteral, né? Todas elas com uma boa penetração licória, né? Então, a gente pode perceber que elas são capazes de atuar no líquido, de estar presente no líquido, então elas são utilizadas muito em pneumonias e em meningoencefalites bacterianas, tá? Além também de serem utilizadas para infecção do trato gastrointestinal, ok? Elas têm ação sobre as grãs positivas e principalmente sobre as grãs negativas, exceto as pseudomonas. Então, a gente sabe aí que tanto a cefotaxina como a ceftriaxona, elas vão ser eficientes sobre as grãs positivas, mas não têm eficiência sobre as grãs negativas, como a pseudomona, ok? Já a outra classe, a ceftazidima, ela vai ter ação sobre as enterobactérias, os hemófilos e as pseudomonas, né? Porém, vai ter baixa atividade contra os pneumococos. Então, a gente tem aí como associar um antimicrobiano de acordo com o tipo de infecção. Por isso que é interessante a gente fazer o antibiograma, né? Por isso que é interessante a gente fazer a cultura e a gente identificar ali qual é a bactéria que está sendo responsável por aquela infecção. E a cefalosporina de quarta geração, elas vão ter uma atuação muito grande nas bactérias gram-negativas, inclusive os pseudomonas, né, além das grãs positivas. E nós temos somente um representante aí, que é o cefepime, e esse cefepime, ele é de uso parenteral e ele está reservado para infecções hospitalares. Então, quando nós não temos resolução para nenhum tipo, né, da cefalosporina, aí a gente vai a um hospital e faz o uso, então, do cefepime, ok? E aí eu trouxe para vocês aí esse gráfico, mostrando para vocês, né, que nós temos aí em vermelho, laranja aí, a alta afinidade para os grãos positivos, em verdinho o crescimento, né, um é decrescente, a positiva, e a negativa é crescente, a gente pode perceber que primeira, segunda, terceira e quarta geração, nós temos aí um decréscimo da sua sensibilidade às bactérias gram-positivas e um acréscimo da sua sensibilidade em relação às bactérias gram-negativas. Ok? Essa cefalosporina, assim como as penicilinas, elas vão alterar as proteínas de ligação ao peptidoglicano e vão, então, causar uma resistência ao seu uso. Assim como a cefalosporina, eu posso produzir as beta-lactamases, interferir a ação dessas cefalosporinas, ou eu também posso impedir que o fármaco atinja o seu local de ação. Então, esses seriam, então, os mecanismos, né, responsáveis pela resistência a essa classe de antibióticos. A administração, a gente viu, pode ser oral, pode ser intramuscular, pode ser intravenosa. Eles vão se distribuir pelo corpo, vão se distribuir pelos tecidos e secreções. Algumas cefalosporinas penetram no líquido, lembrando que é a partir da terceira geração, e podem também atravessar a placenta. E quando se relaciona à eliminação, é uma eliminação preferencialmente renal. Então, lembrando-se, quando o fármaco ele tem essa eliminação preferencialmente renal, a gente tem que fazer o ajuste da dose quando há uma insuficiência renal. As reações adversas são poucas, né? Em geral, ela tem uma boa tolerância. Entre as reações adversas, a gente tem aí a mais comum, é a tromboflebite, que é normal para qualquer tipo de administração parenteral. A hipersensibilidade, lembrando que essa hipersensibilidade, ela já é relacionada a alergias antecedentes às penicilinas. Então, aí nós temos uma hipersensibilidade de 5 a 16% em pacientes que já tiveram
alergia às penicilinas, e de 1 a 25 naqueles pacientes que não têm antecedentes. E um efeito adverso muito comum dessa cefalosporina é a intolerância ao álcool, que a gente fala que é um efeito parecido com o de sulfiram, né? A pessoa ela vai beber e ela vai sentir todos aqueles efeitos, né, desagradáveis que o álcool traz, ok? A vancomicina, ela também vai inibir a síntese da parede celular. Essa vancomicina, ela normalmente vai ser administrada por via intravenosa. E a vancomicina, como eu falei para vocês, ela vai ser usada em infecções estafilococcas resistentes, né, à penicilina ou em pacientes alérgicos a penicilinas e cefalosporinas. Então, lembra que eu falei para vocês que aquelas superbactérias resistentes à meticilina, né, elas, na grande maioria, elas vão ser resistentes a todas as outras classes de penicilina e cefalosporina, e para a gente tratar, então, aquela superinfecção, a gente usa, então, a vancomicina. Nós temos outros agentes que não vão atuar na parede celular, propriamente dita, mas vão atuar diretamente sobre a membrana celular. Então, nós vimos aí que esses fármacos que atuam sobre a membrana celular são aqueles fármacos, na aula passada eu falei para vocês, que tem um baixíssimo índice terapêuticos, né? Entre eles, nós temos aí a polixina B, a colistina e a gramicidina. Todos eles têm uma toxicidade muito grande, né? Esses agentes, como as polimixinas, eles vão se ligar à membrana entre os fosfolipídios e vão alterar a sua permeabilidade, porque eles têm meio que um efeito detergente. E nós temos os ionóforos, que seriam então moléculas hidrofóbicas, que se agrega na membrana citoplasmática e permite a difusão passiva dos compostos ionizados para dentro ou para fora da célula. Então, consequentemente, isso interfere em todo o processo, né, em toda a homeostasia bacteriana. Lembre que eu falei que estes fármacos, eles têm uma toxicidade muito grande, então, eles não são utilizados por via parenteral, por causa da nefrotoxicidade e da neurotoxicidade que eles trazem. Eles são utilizados principalmente por via tópica e são utilizados em infecções resistentes às penicilinas e aos aminoglicosídeos. Dando continuidade, nós temos aqueles agentes que vão comprometer a síntese proteica, né? Então, eu falei para vocês que a gente tem uma forma também de inibir, né, o crescimento bacteriano, comprometendo a síntese proteica. Esse comprometimento da síntese proteica pode tanto inibir o crescimento bacteriano, como também pode causar a lise e a morte dessa bactéria. Então, esses antibióticos, eles podem tanto ter efeito bactericida como bacteriostático. Como vocês podem perceber, esses agentes, eles vão atuar principalmente no ribossomo, né, independente em qual posição, mas eles atuam no ribossomo e, consequentemente, isso compromete a síntese proteica, tá? Lembrando a vocês que a síntese proteica, ela vai ser feita basicamente no ribossomo, né? Esse ribossomo é a estrutura básica desse mecanismo proteico. Nos mamíferos, eu falei para vocês que, embora eles tenham ribossomos, a subunidade desses ribossomos é 60-40, diferente de um micro-organismo, né, de uma bactéria, no qual a subunidade é 50-30. E existem dois mecanismos de inibição desses antimicrobianos. Eles inibem a tradução da informação genética, ou eles vão, então, produzir proteínas defeituosas. E aí a gente tem aqui uma ilustração de um ribossomo bacteriano, né, com as suas estruturas 30-50, e aí eu coloquei para vocês alguns tipos, né, de antibióticos que vão interferir, então, ou na sua fração 30 ou na sua fração 50. Iniciando aí com os aminoglicosídeos, a gente vai ver que esses aminoglicosídeos, dentre esses inibidores da síntese proteica, é o único que tem uma ação bactericida. Eles vão inibir a síntese proteica ao se ligar na subunidade 30S, né? Essa ligação à subunidade 30S vai levar a erros de leitura, vai levar à terminação precoce da tradução do RNA mensageiro, e isso vai levar a uma autólise. Por isso ele é considerado como bactericida. Então eu coloco aqui para vocês, né? Coloquei aqui para vocês
nós temos aqui a tradução, né, a tradução do RNA mensageiro, e aqui nós temos em vermelhinho a atuação desse aminoglicosídeo. Esse aminoglicosídeo, então, ele pode bloquear a iniciação da síntese de proteína, ele pode bloquear a tradução e estimular a terminação prematura dessa proteína, né? E ele também pode incorporar aminoácidos incorretos, levando a um erro de leitura. Dentre os aminoglicosídeos, nós temos aí a gentamicina, né, a mais comum, a streptomicina e a neomicina, né? Todos eles eu falei para vocês que são bactericidas e são usados principalmente para micro-organismos gram-negativos e aeróbicos, tá? Eles geram resistência, sim, mas diferentes lá das penicilinas, essa resistência é devido à aquisição de plasmídios e transponsos, né? Esses plasmídios e transponsos, eles vão interferir nas enzimas que metabolizam o fármaco, ou vão causarem um defeito no transporte do fármaco para o interior da célula, tá? E um outro tipo de resistência seria as mutações que vão alterar as próprias proteínas ribossomais. E aí essas mutações que alteram essas proteínas ribossomais acabam impedindo a ligação deste fármaco com a sua subunidade S, ok? A farmacocinética, eles não são absorvidos por via oral, eles não vão atingir o líquor, ok? E eles são rapidamente eliminados pelos rins. Então, como eu falei para vocês, aqueles fármacos que são eliminados pelos rins, eles precisam de um ajuste em uma dose, né, ajuste da dose numa insuficiência renal. Os efeitos adversos, a gente já tinha falado anteriormente até, né, quando a gente falou da toxicidade seletiva, este fármaco, ele pertence àqueles fármacos que têm um baixo índice terapêutico, não um baixíssimo. O baixíssimo são aqueles que interferem na membrana celular, né? E quais seriam os efeitos adversos desses aminoglicosídeos? Principalmente a nefrotoxicidade, né? A ototoxicidade, e eles também podem causar um bloqueio neuromuscular, porque eles inibem a liberação da acetilcolina. Ok? Os usos clínicos, a gente tem aí, principalmente nas infecções hospitalares por gram-negativos multiresistentes, né? Então a gente usa aí a gentamicina e a amicacina. A gente tem o uso tópico para alguns tipos de queimadura, como por exemplo a neomicina. A tuberculose, a paromomicina, e para pacientes alérgicos à penicilina. Ele também seria uma forma de substituir o uso de um antibiótico a pacientes alérgicos. Okay? Depois nós temos as tetraciclinas também, que fazem parte desses fármacos que inibem, né, a síntese proteica. No caso da tetraciclina, eles inibem a síntese pela ligação à subunidade 30S, assim como os aminoglicosídeos, mas neste caso eles impedem o acesso do RNA transportador. Então, eu coloquei aqui até em vermelhinho o T de RNA transportador, para vocês associarem T de tetraciclina. Dentre as tetraciclinas, nós temos a própria tetraciclina, né? A oxitetraciclina, a demetociclina, a doxiciclina, a minoxicilina e a tigeciclina, né? Eles vão ter um efeito bacteriostático, vão atuar em bactérias gram-positivas e gram-negativas, e vão atuar em bactérias tanto aeróbicas como anaeróbicas. Então, a gente vê aí que é um amplo espectro. Uma diquinha para você, geralmente esses nomes das tetraciclinas vão possuir um sufixo de ciclinas, né? Diferentes de cilinas. Então, penicilinas é cilinas, aqui é ciclinas, ok? Essa classe, ela tem uma absorção incompleta por via oral, né? Então, a recomendação é que ela seja administrada em jejum e não ser administrada com leite ou com qualquer tipo de antiácido, porque isso vai dificultar a sua absorção. Ela vai ter uma distribuição muito boa pelos tecidos e pelas secreções, mas um grande problema delas, ela vai se acumular nos dentes, né? Ela vai se acumular na dentina, no esmalte, no fígado, no baço, na medula, então ela tem essa capacidade de se acumular, ok? Então aqui eu coloquei para vocês um gráfico, onde eu tenho aqui no eixo Y
a concentração plasmática, né, a concentração plasmática da tetraciclina em função do tempo, né? Então, a gente pode perceber que essa concentração, ela tem uma diferença no seu gráfico farmacocinético de acordo com as características estomacais. Então, se eu tiver com o estômago vazio, essa absorção ela vai ser significativa. A gente pode perceber que essa absorção ela é significativa porque a concentração plasmática dessa tetraciclina ela aumenta, né? Mas se eu fizer o uso da tetraciclina com antiácido ou com leite, nós temos aí uma diminuição significativa da sua absorção, né? Então, a gente pode ver que o tempo passa e eu não consigo alcançar a concentração plasmática máxima. Por quê? Né? Com o leite, eu tenho aí a formação de complexos inabsorvíveis, né? Então, essa tetraciclina ela acaba se quelando com o cálcio, não conseguindo ser absorvida. Ela também gera resistência, a resistência é basicamente a mesma, né? Redução da permeabilidade ou bomba de efluxo. Nós temos aí uma proteína protetora que a bactéria ela produz, que vai deslocar a tetraciclina do seu alvo, e nós temos também a inativação enzimática. Os efeitos adversos, principalmente a irritação do trato gastrointestinal, né? A queimação, o aperto epigástrico, o desconforto abdominal, as náuseas e diarreias, que também são comuns a outras classes de antibióticos. A fotossensibilidade vai ser muito grande, né? Muito relatada pelos pacientes. Hepatotoxicidade e toxicidade renal, além de toxicidade vestibular. E o mais importante é o depósito nos ossos e dentes, principalmente para crianças e gestantes. Então, você às vezes vê uma criancinha com aquela dentição já toda comprometida, né? A primeira dentição já toda comprometida, você pode ter certeza, né, que a probabilidade da mãe ter administrado a tetraciclina na gestação é muito grande. Né? Por quê? Porque ela tem essa capacidade de depositar nos ossos e nos dentes. O cloranfenicol seria aí outro fármaco que inibe a síntese proteica. Ele é um fármaco bacteriostático, ele é um fármaco que tem uma origem sintética, né? Ele tem um amplo espectro para bactérias anaeróbicas gram-positivas e negativas. Diferente dessas duas outras classes que a gente trabalhou, ele interfere na subunidade 50S do ribossomo, né? E vai impedir a ligação da aminoacetil RNA transportador, né? Com o aminoácido no local aceptor. Então, com isso, a ligação do aminoácido à peptidiltransferase não vai ocorrer, e aí eu inibo a formação da ligação peptídica, ok? O cloranfenicol ele tem vários efeitos adversos, né? Entre eles a supressão da medula óssea, a cefalopatia, a cardiomiopatia, né? Pode causar hipersensibilidade. Na administração oral eu tenho todos aqueles comprometimentos do trato gastrointestinal, posso ter uma visão embaçada e ele é responsável pela síndrome dos bebês cinzentos, tá? Lembrando que a interação medicamentosa é importante neste caso, porque ele vai inibir uma grande parcela do citocromo P450 hepático, principalmente daqueles fármacos que têm uma baixa janela terapêutica, que é a varfarina, a fenitoína e a rifamicina. Ele está reservado para o tratamento de infecções potencialmente fatais, como seria a meningite e a riqueza, e em pacientes que não podem receber outros fármacos. Por fim, nós temos aí também os macrolíticos. Os macrolíticos também vão se ligar à subunidade 50S do ribossomo, muito próximo ao local do cloranfenicol. Ele não vai impedir a ligação peptídica, mas impede a translocação da cadeia polipeptídica. Então, a gente vê que cada um atua de uma forma diferente. E dentre os macrolíticos aí nós temos 3 classes muito importantes. A eritromicina, que é um antibiótico natural, né? E os sintéticos, que é a clarimidomicina e a azitromicina, né? A azitromicina, ela vai diferenciar tanto da eritromicina como da claridromicina por ter maior atividade contra bactérias gram-negativas, né? Então, ela tem uma maior afinidade pela bactérias gram-negativas, diferente da eritromicina e claridromicina, que atua em gram-negativa, mas tem uma maior sensibilidade às bactérias gram-positivas.
A diquinha aí vem para vocês, né? Geralmente os nomes dos macrolíticos possuem o sufixo tromicina, eritromicina, claritromicina, azitromicina. Esses macrolíticos, eles também desenvolvem resistência, né, através da bomba de fluxo, da proteção do ribossomo e da hidrólise do fármaco, todos esses feitos pelas bactérias. A eritromicina, ela vai ser inativada em pH gástrico, por isso ela vem com um revestimento entérico, né? O alimento vai prejudicar a absorção de algum desses fármacos, principalmente a azitromicina. Eu tenho uma eliminação, principalmente biliar, e em geral, ela vai ter uma maior concentração nos tecidos do que no plasma, tá? E o que difere, então, um macrolítico do outro vai ser, então, sua meia-vida. A eritromicina tem uma meia-vida de aproximadamente 1h30, a claridromicina de 9 horas, e a azitromicina, uma meia-vida de aproximadamente 30 horas. E aí a gente vem aí na comodidade possológica, né? Quanto maior a meia-vida, maior vai ser o tempo entre uma tomada e outra. Então, maior vai ser a possibilidade do paciente seguir o regime terapêutico. Efeitos adversos temos sim, né? Hepatotoxicidade, o desconforto epigástrico. Os macrolíticos, eles estimulam a motilidade, eu já falei isso para vocês lá na aula do trato gastrointestinal, eles vão estimular a motilidade, né? Porque eles têm uma ação muito parecida com a mutilina, que é um hormônio que estimula o peristaltismo. Eles podem causar arritmias cardíacas e reações adversas. Seu uso clínico é principalmente relacionado para otite em crianças, pneumonia e as doenças sexualmente transmissíveis. Outros tipos de antibióticos que vão inibir, então, essa síntese proteica, né? Nós temos aí as streptograminas, nós temos as licosamidas, oxalacidononas e o ácido fusídico. Não são fármacos muito trabalhados, então eu só citei. Todos eles vão inibir a síntese proteica e todos eles inibem a síntese proteica por se ligar na subunidade 50S ribosomal. Né? Então, se vocês voltarem lá naquele primeiro slide, onde eu tenho uma estrutura ribossomal bacteriana, vocês vão ver que eles estão presentes lá inibindo a subunidade 50S. Nós temos outros fármacos que interferem com a síntese, a ação do folato, são dois, é a sulfonamida e a trimetoprina, né? Então, só lembrando a vocês que para a síntese do DNA eu preciso do folato, né? Então, as bactérias, elas pegam o PABA, desse PABA, eles usam a enzima de hidroxipetorato sintetase para formar o folato. Para formar o tetrahidrofolato, eu vou utilizar outra enzima, que seria, então, a redutase. E desse tetralofolato, eu vou sintetizar o timilato, né, o timidilato. E desse timidilato, eu vou, então, fazer a síntese do DNA bacteriano, né? E o que a sulfonamida e a trimetoprina fazem? Eles inibem essas enzimas, cada um inibe uma enzima específica, né? Então, a sulfonamida é o inibidor competitivo da dihidroperoato sintase, né? Sintetase. Então, ele vai inibir a conversão do PABA em folato, né? E a trimetoprim vai ser o inibidor competitivo da rectudase, e vai impedir, então, a formação do folato com o tetrahidrofolato, né? Eles têm um sinergismo de ação, se eu uso só a sulfonamida, eu tenho um efeito X, se eu uso a trimetoprim, eu tenho uma potencialização desse efeito antibacteriano, antimicrobiano. Então, as sulfonamidas nós temos aí, né, a sulfonamida, a sulfadiazina, a sulfadimitina, a sulfametozazol, né? Então, a gente estava vendo que os sufixos eram muito semelhantes em algumas classes de antibióticos. Aqui é o prefixo, né? Na grande parte das vezes eu vou usar o sulfa, exceto a salfa-sulfalazina, né? Lembrando que esses foram os primeiros antimicrobianos eficazes por via sistêmica para profilaxia e cura de infecções, depois que vieram, né, as penicilinas. Inclusive, ele foi prêmio Nobel da Medicina em 1938. Eles atuam
em bactérias gram-positivas e negativas, mas assim como a penicilina, devido ao uso muito longo, muito, né, extenso, eles acabaram gerando cepas resistentes, né? Em geral, eles são bacteriostáticos, sua principal utilização clínica, infecções urinárias. Tem mecanismo de resistência? Tem, né? Então, diminuição da afinidade da enzima pela sulfonamida, diminuição da permeabilidade bacteriana ou fluxo do ativo do fármaco. A bactéria acaba utilizando vias metabólicas alternativas para a síntese do metabólico essencial, e eu tenho produção aumentada do metabólico essencial ou antagonista do fármaco. Tudo isso são mecanismos de ação que as bactérias desenvolveram ao longo do tempo para tentar sobrepor a ação do fármaco. Okay? Então, a gente tem aqui, por exemplo, que o estafilococcus resistente, eles produzem até 70 vezes mais PABA que as cepas originais. E a gente viu, né, no slide passado, que o PABA é o precursor para a síntese do DNA. Então, se eu tenho uma produção exacerbada de PABA, fica mais fácil desse PABA sobrepujar o efeito, né, inibidor do antibiótico na enzima sintetase. Ok? A sulfonamida tem efeitos adversos, assim como todos, né? Pode causar cristalúria, que é a precipitação em pH ácido, a anemia hemolítica aguda, reações de sensibilidade, tá? Pode causar interações medicamentosas. Então, assim como todos os antibióticos, nós temos que ter um cuidado aí com a sua administração. E para a gente terminar, nós vamos falar então daqueles agentes que vão alterar a topoimerase, que seria então a enzima necessária para que o DNA ele seja capaz de se incurvar, se enovelar. E dentre esses agentes que vão alterar a topoimerase, nós temos aí a principal classe, as quinolonas. Então, as quinolonas, eles vão inibir a DNA girase, que é chamada de topoimerase 2, e a topoimerase 4, bacteriana. Então, a partir do momento que eles inibem essas topoimerases, eles vão ter uma ação bactericida. Lembrando a vocês que a DNA girase ela vai ser responsável pelo superenovelamento negativo do DNA, que vai então permitir a sua transcrição e a sua replicação, né? E no caso da topoimerase 4, nós vamos então ter uma função para ela que vai ser separar as moléculas filhas de DNA para divisão celular. Se elas estão inibidas, elas não vão ter essa capacidade de ação e, consequentemente, elas vão causar a morte celular. Por isso que elas são consideradas como bactericidas e não como bacteriostáticos. Então, nós temos aí como representante das quinolonas o ácido nalídico, que foi o primeiro a ser sintetizado, hoje ele quase não é muito comercializado, mas nós temos aí as outras classes muito comercializadas hoje, que vem ganhando um espaço muito grande na clínica, que é o ciprofloxacino, o levofloxacino, o oxofloxacino, o norfloxacino e o moxifloxacino, né? Lembrando que a primeira quinolona foi o ácido nalidísico, que eu falei para vocês, e essa introdução de novas quinolonas fluoradas possibilitou, então, um avanço terapêutico nesses últimos anos, né? Essas quinolonas, elas têm um efeito bactericida, como eu falei para vocês, e atuam em gram-positivos e em gram-negativos aeróbicos, tá? São bem absorvidas por via oral, vão se distribuir amplamente pelos tecidos, lembrando que, assim como vários outros antibióticos, a alimentação vai retardar essa absorção, vai ter uma eliminação basicamente renal, vai ser contraindicado para crianças e gestantes, e sua principal utilização seria infecções urinárias, respiratórias e gastrointestinais. Então, aí, infecções do trato urinário, prostatite, doenças sexualmente transmissíveis, infecções do trato gastrointestinal, infecções do trato respiratório, infecções dos ossos e infecções dos pés diabéticos. Os efeitos adversos são muito parecidos com os demais, né? Eu vou causar efeitos aí no trato gastrointestinal. Eu posso causar uma hipo ou uma hiperglicemia em idosos. Posso causar erupção cutâneas e fotossensibilidade. E foi relatada a ruptura ou tendinite do tendão do calcanhar, principalmente em idosos tratados com corticoides. Então, aí é mais
uma associação, né, prejudicial entre as quinolonas e os corticoides. E aí eu pergunto para vocês, para a gente encerrar, eu posso usar a associação de um antibiótico com outro? Eu posso usar uma classe de antibiótico com outro? E aí eu coloco aqui as razões para uso concomitante de mais de um agente antimicrobiano por paciente. Então, quando que eu posso utilizar duas classes de antimicrobianos? Para tratar uma infecção que provoca risco da vida, então o custo-benefício tem que ser maior. Tratar uma infecção polimicrobiana, são várias bactérias atuando ali naquele corpo, naquele hospedeiro. Então eu uso vários, né, mais de um agente antimicrobiano para tratar mais de uma bactéria. Uma terapia empírica é quando nenhum agente é ativo contra os patógenos em potencial. Não estou atingindo a minha finalidade terapêutica, então eu vou, né, investir em outras atividades. Quando eu quero atingir um sinergismo, a gente viu lá, né, as sulfonamidas e a trimetoprim, elas atuam conjuntamente em sinergismo, prevenir a emergência da resistência bacteriana. Então, por exemplo, quando eu uso a sulfonamida com trimetoprim, eu vou diminuir a dosagem de cada um. Eu diminuindo a dosagem de cada um, consequentemente, eu posso diminuir o desenvolvimento da resistência bacteriana. E aí, como eu falei para vocês, se eu uso dois, eu permito o uso de baixas doses de um dos agentes antimicrobianos, né? Quais seriam as vantagens da gente fazer associações de antibióticos? Prevenção de emergência de resistência, tratamento de infecções polimicrobianas e bloqueio de 2 pontos de uma mesma via, né? Muito comum, mas novamente, o uso das sulfonamidas com a trimetoprim. E qual a desvantagem? Eu tenho risco de toxicidade, eu tenho, assim como eu posso prevenir a emergência da resistência, eu posso gerar uma resistência, porque eu posso estar utilizando antimicrobianos desnecessários, gera um maior custo econômico para o paciente, e eu posso ter um antagonismo de efeito. Lembra que eu falei para vocês que a gente nunca usa um bactericida com um bacteriostático. Então, se você fizer a associação entre um bactericida e um bacteriostático, você pode estar tendo aí um antagonismo de efeito. E por fim, aí nós encerramos essa aula de antibióticos, né, com uma frase para vocês pensarem aí: não transforme um aliado da saúde em inimigo. Então, os antibióticos, eles são extremamente importantes na clínica médica, extremamente importantes na saúde pública, mas a gente não pode transformá-lo em um inimigo, ok? Muito obrigada, gente, pela atenção e até a próxima.